Avelar, ao vivo aqui nos Cabeças da Notícia, a Força Nacional tem atuado agora dentro da região do Distrito Federal. O que a gente pode destacar dessa atuação da Força Nacional? É uma atuação importante, uma atuação pontual. A missão da Força Nacional é uma missão específica. Fazer o controle das saídas de Brasília, para que a gente possa então evitar a entrada daqueles criminosos que estavam vindo aqui, especialmente fazer o chamado sequestro relâmpago, que na sua grande maioria das vezes é roubo de carro, né? E eles estavam num índice muito preocupante. A cada 3 casos que vinham acontecendo em Brasília, 1 era cometido por pessoas oriundas do entorno, que vinham aqui, faziam o assalto e levavam o carro para o entorno. Né? Lá é onde se encontram as oficinas de desmanche e os receptadores. Então, com a presença da Força Nacional ali na divisa, a gente está conseguindo inibir esse tipo de criminoso, né? E também inibir e fazer o controle da entrada de entorpecentes, né? Também nos preocupa muito o ingresso de tóxicos, de substâncias entorpecentes no Distrito Federal, porque a gente sabe que o consumo de drogas, no final das contas, ele tem uma influência muito direta nos demais tipos de criminalidade. Verdade. Ontem foram apreendidos 4 quilos de haxixe. Eu conversei com o delegado de repreensão a roubos e entorpecentes. Eu não me lembro bem o nome do delegado, mas ele disse, olha, é uma droga pesadíssima, né? Enfim, 4 quilos, segundo ele, foi a maior apreensão desse tipo de entorpecente este ano aqui em Brasília. Secretário Sandro Avelar, greve da Polícia Civil, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto. Enfim, quando é que termina a greve? Toninho, já era para ter terminado. A gente não esperava que essa greve fosse ultrapassar a semana passada. Porque a gente vem conversando diariamente, conversando com muita frequência, inclusive com as lideranças classistas, com quem nós temos uma relação excelente, né? E os indicativos todos, até porque o governo em nenhum momento fechou essa mesa de negociações, o tempo todo está recebendo, está conversando, está atendendo em tudo aquilo que é possível. Então a gente tinha informações assim, até tranquilizadoras de que essa greve terminaria na semana passada. Fomos assim surpreendidos com a continuidade da greve. Sinceramente, eu não vejo mais razões para que essa greve prossiga, porque os pleitos, que muitos desses pleitos inclusive são pleitos que nós consideramos institucionais, quando por exemplo se pede o aumento dos quadros da Polícia Civil. É um pleito justíssimo. É verdade. A Polícia Civil desde 1993 tem os mesmos quadros. A população de Brasília mais do que dobrou nesse período, né? Foram criadas dezenas de regiões administrativas novas, cada uma delas aí com pelo menos uma delegacia, e o número de policiais civis continua o mesmo. Então a gente tem que fazer essa adequação, sim, né? E o governo vai fazer, já está aí criando 3.060 vagas já para poder prover a partir do ano que vem. Enfim, são pleitos que vêm sendo atendidos, como também a questão do agente penitenciário, né? E a questão salarial também vem sendo tratada com muita transparência. A gente estava aguardando o encerramento das negociações por parte do governo federal, né? O tempo todo há uma comunicação muito direta com as lideranças classistas, que por sua vez repassam a categoria. Então eu acho que está na hora dessa greve acabar. Não tem porquê continuar essa greve que vem preocupando tanta população. Secretário Sandro, então, o que você quer falar, o seu som? Eu gostaria de fazer uma pergunta que muitos nesse momento estão se fazendo. Quando a criminalidade irá acabar? Mas não é essa a minha pergunta, mas sim aquela questão da espionagem que houve no Buriti, onde o vice-governador Tadeu Filipelli, segundo as reportagens trouxeram, que ele foi grampeado pela Casa Militar. Você confirma essa informação? E o que foi apurado? Não, isso aí foram instaurados procedimentos administrativos e criminais para se levantar a origem disso daí, mas o que de novo mostrou. Pois mas não tem nenhuma relação com a Casa Militar, de forma alguma, né? Isso aí foi, na verdade, tem um inquérito já instaurado para apurar, né? Foi um terceiro que conseguiu acessar usando por intermédio de uma fraude. Ele se apresentou como responsável pela conta que era da Casa Militar. Isso já ficou mais do que evidente que foi realmente uma terceira pessoa que utilizou dados da Casa Militar. Ele se fez passar por alguém da Casa Militar para poder
grampear telefones, mas não grampear no sentido de monitorar, grampear no sentido de ter acesso às contas, né? Então acesso a dados cadastrais daquelas contas. Então gerou-se realmente um problema que merece uma explicação, mas isso daí já está sendo investigado pela Polícia Civil, né? E já está, pode-se dizer, elucidado esse caso. Certo. Fala, Celso. E a criminalidade, de fato, vai terminar quando? Celso, é nossa obrigação trabalhar para que a criminalidade termine o mais rapidamente possível e que ela vá a zero. Nós sempre temos que lutar para trazer a criminalidade para o marco zero. Se a gente conseguir reduzir os homicídios e passar a ter um homicídio por mês no Distrito Federal, está muito. A gente tem que ter zero. A nossa luta permanente é por isso daí. Mas a nossa realidade, a gente tem que conviver com uma realidade que é dura. O Distrito Federal, num período de 10 anos, ele dobrou a população. Em 1990 nós tínhamos 1 milhão e poucos mil habitantes. Hoje nós temos 2 milhões e 600 mil habitantes no Distrito Federal, sem considerar a região do entorno. Que aí nós vamos para mais de 4 milhões, ou seja, já somos então a terceira maior metrópole do Brasil, só perdendo para São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então aquela visão poética do Distrito Federal, que deveria ter no ano 2000, 500 mil habitantes, isso para nós que somos daqui do DF, que crescemos aqui, conhecemos a realidade do DF, a gente sabe que esse sonho ficou para trás. A gente tem que conviver com uma realidade dura, que é a de uma cidade imensa, com 1 milhão e 400 mil veículos, né, com 2 milhões e 600 mil habitantes, conforme eu falei aqui, sem contar a região do entorno, senão vai para mais de 4 milhões. Enfim, os nossos números, se a gente for considerar isso daí, os problemas que nós temos, nós ainda somos muito privilegiados. Se nós formos comparar com São Paulo e Rio de Janeiro, a gente está vendo aí o tipo de problema que São Paulo está passando, graças a Deus Brasília está muito distante disso daí. Mas então, respondendo a sua pergunta, Celso, é nossa obrigação e todos os dias a gente está lutando por isso. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Detran, Corpo de Bombeiros, as demais áreas de governo, todo dia nós estamos lutando para poder reduzir a zero a criminalidade. Mas, a bem da verdade, trabalhamos com muita dificuldade, com uma realidade dura que é a realidade de Brasília hoje, né? Uma cidade que teve uma explosão demográfica, como nós tivemos, né? Dobrando a população em uma década. A gente enfrenta uma realidade que, infelizmente, não é mais aquela realidade poética que nós tínhamos há 30 anos atrás. Ô Sandro, o crime, vamos dizer assim, migrou, esses bandidos aí do Rio de Janeiro e São Paulo, esses grandes assaltantes de bancos e criminosos de todo tipo, eles estão vindo para cá, é isso? Acontece também, sem dúvida nenhuma. Quando houve aquela repressão, sobretudo no Rio de Janeiro, porque aquilo a gente fala no Rio de Janeiro porque ficou filmado, né? As pessoas viram aqueles bandidos em fuga, centenas e centenas de bandidos em fuga. Então é claro que muitos saíram do estado, né? Já há uma repercussão nos estados vizinhos, Minas Gerais acusou esse golpe, o Espírito Santo também, né? E a criminalidade organizada, ela tenta estar enraizada em outros estados também. Agora, o que a gente pode dizer, o que a gente pode afirmar categoricamente é que Brasília ainda é privilegiada. Não tem nenhum ponto de Brasília, não existe ponto de Brasília onde a Polícia Militar não tem acesso, não possa entrar, que seja impedida por criminosos de entrar. Isso, né? É verdade. Você não vê aqui bandido carregando fuzil nas costas, sabe? Se arvorando de autoridade. Isso não existe aqui no Distrito Federal e nem vai existir porque a gente não vai deixar. 7h37, secretário de Segurança Sandro Avelar, ao vivo na FM 104, nos Cabeças da Notícia. O que você tem aí, Terrinhas? Pergunta chegando. chegando? Mensagem aqui, 93208474. Cabeças, secretário, pelo amor dos meus filhinhos, vamos tirar os policiais dos postos e pôr nas ruas, Adriana de Samambaia. Mas aí quando tira dos postos, o pessoal fala, mas não tem ninguém no posto. Aliás, ele não pode sair do posto. Continua isso aí. Por que ele não pode sair? Hein, é uma situação que está sendo administrada pelo comando da Polícia Militar, porque realmente não há condições de manter um efetivo, seria 16 policiais para cada posto, que era o projeto original. Nós não temos efetivo da Polícia Militar suficiente para cobrir uma demanda como essa. Então, os postos, agora a solução que está sendo adotada é colocar um vigilante contratado para cuidar da estrutura física do posto e liberar os policiais para que realmente estejam aí fazendo policiamento naquelas redondezas. Então, a sugestão aí da ouvinte é uma sugestão muito bem-vinda. Até porque se deixar o posto sozinho já roubaram. Roubaram os postos. Quebraram a vidraça do posto, aquele pãozinho, né? Parece um pãozinho de forma, né? Agora, 7h38 são os Cabeças da Notícia pela FM 104 Nativa. Olha, rapaz é preso acusado de estuprar suas 2 irmãs
uma de 16 e uma de 11 anos. É certo? Segundo as vítimas, o crime ocorria há 6 anos. Todos os envolvidos são moradores do Varjão. A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima na última segunda-feira e intimou o suspeito, que admitiu em depoimento que agia sempre à noite. Da última vez, usou uma faca para intimidar as vítimas. Bom, se condenado, o rapaz pode pegar até 15 anos de prisão. Ele alegou que é usuário de entorpecentes e teria sofrido abusos de seu vizinho na infância, dos 7 aos 12 anos de idade. Segundo a delegada-chefe da 9ª DP no Lago Norte, Anélia Lopes, as meninas terão acompanhamento psicológico. Que loucura, hein? O próprio irmão passou por um trauma, de repente essa coisa não foi bem tratada e acabou, de certa forma, se vingando, não sei se é essa a palavra. Né? Esse é um crime que choca, né? Esse tipo de crime, quando envolve criança e, sobretudo, o abuso sexual, é terrível. Olha, aí a gente está falando de crime que choca, Sandro Avelar. A polícia divulgou ontem o vídeo do homem que teria estuprado uma criança no Itapuã. Essa aqui foi cruel, né? Quer dizer, ele chegou na casa, segundo o depoimento do delegado, ele chegou na casa da família, acordou a criança e disse: não, aqui é o papai, imitando a voz do pai da criança, colocou-a em outro ponto da casa, amordaçou, e aí usou um shampoo para facilitar a violência e teria cometido essa monstruosidade com uma garota de 7 anos. Conversei com a delegada Jane Kleber, que também é uma das responsáveis pelo caso. Ela disse: olha, Toninho, a menina está muito machucada, é muito magrinha, né? Quer dizer, e a gente viu ontem as imagens, a gente exibiu lá no Brasil, gente, o vagabundo correndo peladão no meio da rua, o pai da criança tentando pegá-lo também, enfim, uma loucura. Ô Sandro, você que tem muita experiência, vamos dizer assim, em tratar de casos, né, de toda a ordem, esse bandido vai ser preso pela polícia, não vai? Com certeza. Com certeza será preso e a Polícia Civil nesse aspecto, mesmo estando com esse movimento grevista, você pode observar que esses crimes mais graves, esses crimes mais chocantes, eles vêm sendo todos desvendados com muita rapidez e as prisões vêm sendo efetivadas, apesar do movimento grevista. Então com certeza vai ser pego. Com certeza. O cara lá de Vicente Pires também foi preso ontem. A gente até exibiu umas imagens dele, ele chorando em frente às câmeras, dizendo: ah, eu estou arrependido, sou um cidadão evangélico. O cara estuprou 10 mulheres, cara, em 30 dias. Né? E aí na frente das câmeras ele começou a chorar. Ontem o Cadu me perguntou: o que é isso, hein? É doença? É uma doença? É doença, né? Ou é safadeza? É difícil explicar isso, né? Cada um fala de uma forma, um fala que é doença, o outro fala que é o caso aí do cara que foi abusado, e que então ele teria um trauma. Né? Ele só se arrependeu depois da 10ª, Toninho? Na primeira ele não se arrependeu. Não podia ter se arrependido depois da primeira? Seria melhor, né? O certo é que é crime e o certo é que esses cidadãos têm que ser presos e pagar. Né? Pagar pelo crime. E a gente sempre fala num código de honra entre os presidiários, no núcleo de custódia, que todo estuprador e pedófilo ele acaba também passando por alguns apuros na penitenciária. É isso mesmo, né? É isso mesmo, tanto que eles ficam num local que a gente fala, ele está no seguro, né? Que ele fica separado dos demais presos, porque além de serem também abusados, eles são mortos, né? É uma situação muito difícil de conter no presídio. Há uma revolta dos próprios presos. É isso que você chamou, uma espécie de código de ética entre eles, que esse tipo de crime não tem perdão nem